quem foi envolvido estava dobrado na cabeceira do túmulo. Existem aquelas pessoas que vão dizer que Maria criou muito bem Jesus, porque quando ele acordava, ele arrumava a cama. E não é isso. Não foi por isso que ele dobrou o lençol e deixou ali na cabeceira. Havia um costume em Jerusalém, que no momento em que você está sentado à mesa e está fazendo a sua refeição, não se comia com garfo e faca, se comia com a mão. E é gostoso comer feijão com farinha e fazer aquele tutuzinho e comer com a mão. E Jesus, sabendo desse costume, fez uma atitude que veio trazer uma mensagem muito importante para mim e para você. Porque naquela época, quando você estava comendo, você então dividia um prato sempre com alguém, ou era um prato único onde todos metiam a mão, tanto que Cristo falou que aquele que iria trair é aquele que mete a mão no prato comigo. Não é porque Judas era sem educação, é porque era um costume da época dividir o prato. Mas olha só, quando você estava satisfeito, preste bastante atenção. Quando você estava satisfeito, você tinha o hábito na época de dobrar o seu quarto, perdão. Quando você estava satisfeito, você limpava a sua boca, limpava as suas mãos, amassava aquele guardanapo, ou aquele lençol, ou aquele lenço, e deixava em cima da mesa. Os criados conseguiam entender que você já terminou sua refeição e poderia ser removido. Porém, se você tinha que fazer alguma coisa e se levantar da mesa e ainda não tinha concluído a sua refeição, você tinha que deixar o guardanapo, o lençol, aquele pedaço de pano dobrado em cima da mesa. Quando Jesus Cristo ressuscitou e deixou o lençol dobrado, ele deixou claro para mim e para você: eu ainda não terminei. Aleluia! Essa é a mensagem. Se você pensa que ele já fez tudo o que tinha que fazer na sua vida, você está enganado. Ele ainda não terminou. Aleluia. Jesus não apenas libertou você das drogas, dos vícios, da mentira, da idolatria. Jesus tem uma obra ainda muito maior. Ele ainda não terminou. Agora, o que não pode é você lançar fora a toalha. Você não pode desistir. Você não pode amassar a toalha e falar: acabei. Se Cristo dobrou a toalha dizendo que ainda não concluiu, porque eu jogarei a toalha. Aleluia. Não jogue a toalha. Fique vivo, porque ainda tem algo muito extraordinário para acontecer na sua vida. Vamos fazer o seguinte: ao invés de você jogar fora a toalha ou lançar a toalha, vamos aprender nessa noite a lançar fora outra coisa, chamada capa. A capa tem que ser removida. Por isso eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Marcos. Marcos, por favor, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, seu nome é João Marcos, ele é um jovem que saiu nu, envolvido no lençol. João Marcos, ou Marcos, capítulo 10, versículo 46. Antes de nós lermos, curve a sua cabeça. Senhor, depois de todos os feitos que havia feito naquela cidade, de todos os milagres que Jesus havia feito com os seus discípulos, Jesus estava saindo de Jericó a caminho de um outro lugar, porque Jesus não para. Eu paro, Jesus não para. Compreenda isso. Quando você para, Jesus continua. Eu fico abismado com as pessoas que desistem. Eu não vou mais na igreja. Para mim chega, porque o irmão não disse boa noite, não disse bom dia, por fofoquinhas, por coisas banais, a pessoa para, desiste
não para. Ele continua salvando, ele continua evangelizando, ele continua fazendo a obra dele. O problema é que as pessoas são quem desistem. Jesus então saiu de Jericó e foi para uma outra cidade. Na saída da cidade, ele encontra Bartimeu, filho de Timeu. A palavra Bar quer dizer filho. Timeu, o nome de seu pai. É como se fosse Jean Júnior, como se fosse Paulo Júnior, como se fosse Giovanni Júnior. Ele era filho de Timeu. Então nós estamos falando de um jovem que tinha família. Não era qualquer um, não era uma pessoa qualquer. Ele tinha família. Um jovem que havia perdido a sua visão. E que pelo fato de ser um deficiente físico, Roma permitia, através do Império Romano, que é o que comandava na época Israel, comandava Jerusalém, permitia que aquele jovem cego, a Bíblia cita claramente aqui, jovem, cego e mendigo, permitia que uma capa fosse colocada sobre os seus ombros, para que a família colocasse ele diante do caminho, aonde todos ao sair de Jericó iriam passar, e que as pessoas viessem ter pena dele. E aí, então ele tinha condições de mendigar. Muitos crentes, muitos cristãos trazem consigo esse sentimento. Eles querem que as pessoas sintam pena dele. Nós não somos dignos de pena. Você e eu somos maiores do que podemos imaginar. Quando a Bíblia diz que eu tenho que ter a fé como um grão de mostarda, e a maioria das pessoas leem essa passagem errada, todo mundo lê, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito se tiveres fé como um grão de mostarda. Quando a Bíblia diz como, está dizendo qualidade. Se eu tiver a fé da mesma qualidade que tem o grão de mostarda, que é uma das menores sementes, porém, quando é plantada, torna-se uma das maiores hortaliças. Sabe por que isso? Porque o grão de mostarda, ele é maior por dentro do que por fora. Talvez ninguém dê nada para você, mas se você tem fé, não é necessário pena. Você tem o que muita gente não tem, fé. E é essa fé que torna você maior que todo mundo. Não pare de pedir que as pessoas sintam pena do seu problema. Você está aqui, tem um problema dentro de casa com o seu marido. E você vive confessando as suas derrotas, seus fracassos, seus problemas para os seus familiares. Ou para qualquer pessoa, até na condução. Você senta numa condução e já abre a boca sendo crente, ao invés de propagar o evangelho, você planta e prega o evangelho. Ao invés de ser coisas boas e novas, você confessa derrota, fracasso. Não passa vida. Você não é digno de pena. Fala para quem está ao seu lado, você não é digno de pena. Eu fico pensando, o salmista Davi falou assim, ó, a minha alma não aceita consolo. A minha alma não aceita consolo. Você quer saber quando a pessoa é vencedora ou derrotada? Já começa na infância. As crianças estão brincando. Duas caem no chão. Uma se levanta, toda ralada, ai, sacode a poeira e continua brincando. A outra nem se machucou, nem doeu tanto. Fica caída, chorando, até que alguém venha, pega e tadinho, limpa, tadinho, chora não, engole, você sonhou, nem está doendo, bispo, nem doeu tanto, mas sabe o que é? Aquele ali já está crescendo na dependência de alguém. Já está mostrando que vai ser uma pessoa dependente de alguém. Bartimeu só estava dependente porque havia perdido a visão.
só tinha perdido a visão. Talvez hoje você esteja dependente de alguém porque um dia você perdeu a visão. Você perdeu o foco. Por isso está na dependência de alguém. Eu não sou contra a pessoa receber um auxílio do governo. Não é errado. Mas tudo tem um momento. Agora, viver o tempo todo, até porque deserto é lugar de passagem, não de moradia. Nós não somos beduínos. Pelo contrário, o povo de Israel passou pelo deserto e Deus constituiu o Estado. Deus quer fazer de você uma grande nação e não um povo que vive no deserto. Vamos abrir a mente, igreja. O problema é que é muito mais fácil continuar caindo no chão, chorando, choramingando. Só que diante de mim e de você sempre estará uma oportunidade. Mesmo que hoje os seus olhos não consigam ver, assim como o de Bartimeu, você está tendo a oportunidade de pelo menos ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tem uma coisa muito importante no culto, tudo é importante, tudo é maravilhoso. Mas quando você ouve a palavra, é a hora em que Deus alimenta você. Porque o louvor alimenta a Deus. Grava isso. Quando eu louvo, quando eu adoro, Deus se alimenta. Porque está escrito que querubins, na verdade serafins, foram criados para adorar a Deus de manhã, de tarde e de noite, pelos séculos dos séculos. O louvor alimenta a Deus, a palavra alimenta o homem. O que você está recebendo aqui? Alimentos. Alimentos para que você tenha força e continue a sua jornada, mas que você tome atitude a mesma que esse jovem teve a visão, porém ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Diz a Bíblia que no momento em que Bartimeu percebeu que diante dele, ou próximo a ele, estava a maior oportunidade da sua vida, o que fez Bartimeu? Começou a clamar, começou a chamar a atenção de Jesus Cristo. E dizia: Jesus, filho de Davi, reconhecendo ele como autoridade, reconhecendo ele como soberania, como soberano, reconhecendo como aquele que poderia mudar a sua situação. Roma me deu uma capa, mas o Senhor pode restaurar a minha visão, porque eu só estou usando essa capa para que todos tenham pena de mim e me dêem os trocados, mas eu não quero viver de trocados, eu não quero viver das migalhas que caem na mesa. Eu sou filho, eu quero voltar a ver. Eu quero ver, eu quero sair da dependência. A pior coisa que tem para o homem, cadê os homens da igreja? Diga glória a Deus. A pior coisa que tem para o homem é viver à sombra da dependência de alguém. Você se sente impotente, fraco, envergonhado, quando você tem que morar com a sogra, quando você depende do emprego que o teu genro, o teu cunhado, o teu sogro, alguém, ele quer arrumar para você, e fica: não perde não, não perde oportunidade não, o tempo todo tacando na tua cara. O quê?